Todos já ouviram dizer que certas crianças, elas brincam com amiguinhos, não é? Elas veem um amiguinho, elas falam que o menino já vai almoçar em casa, pede para a mãe pôr um prato na mesa, para pôr a comida para o amiguinho dela, ela conversa, troca ideias. Para ela, isso é tão natural quanto ver uma pessoa. E por que isso é comum, sem que isso seja uma regra, e sem que os adultos precisem entronizar a criança como uma nova Chica Xavier? Né? Nossa, Não é necessariamente o Chico Xavier mirim. É que, como o espírito está recentemente incorporado através da reencarnação na matéria, a ligação definitiva com o corpo físico ainda não se deu. As pessoas falam, nossa, nasceu o bebê. Ai, mais um que reencarna. Não, ainda não. A reencarnação não terminou ainda. Os espíritos explicam isso. O processo reencarnatório está também no livro Missionários da Luz. Para os espíritos, vai completar-se somente quando a criança, na maturidade biológica, for capaz de ver o seu organismo produzir o próprio sangue. Enquanto ela não consegue, o corpo ainda não está maduro o suficiente, André Luiz conta que um mentor, um espírito amigo responsável pelo processo reencarnatório acompanha aquele espírito, no caso foi o Segismundo, que é um espírito mediano, não é um santo que renasceu, é um espírito de mediana evolução, e que vai ficar com ele até ele completar de 6 a 7 anos, quando o timo e a medula óssea começarão a funcionar de forma autônoma para produzir o corpúsculo vermelho do sangue, que, segundo André Luiz, tem uma vinculação muito estreita com o perispírito. O equilíbrio do perispírito se radica no equilíbrio hemático. Então, enquanto a gente está pensando que só porque saiu da maternidade já renasceu, os espíritos ainda estão precisando esperar 6 a 7 anos para que se conclua a reencarnação. Ainda não concluiu. Então a criança, primeiro ela veio de um mundo que está muito mais perto dela, recém-nascida, do que o mundo do adulto. Uma pessoa que faz 20, 30, 40 anos que está na Terra, está há muito mais tempo afastada da dimensão espiritual do que o filhinho, o netinho que acabou de nascer, nasceu ano passado. Ou seja, as lembranças do mundo invisível para ele são muito mais nítidas e as potencialidades dele como espírito ainda estão muito mais afloradas do que para qualquer ser encarnado que já se revestiu da carapaça biológica, que já poluiu os canais de percepção da mediunidade ou da sensibilidade. Então é natural que neste começo algumas crianças consigam enxergar essas realidades. Descrevam isto para os grandes. Mas eles fazem isso com a tal naturalidade de quem ainda está vivendo lá. Sem nenhum tipo de assombro. Então as criancinhas vão brincar e brincam com outros amiguinhos que só eles enxergam. Conversam sozinhas, para ela, a mãe, o menino está ficando trelé, mas a menina está brincando com o amigo que ele está vendo. Agora, naturalmente, com o passar dos anos, esta percepção vai desaparecendo. E por que Chico Xavier apanhava toda vez da sua madrinha, ou das pessoas que estavam com ele tomando conta, que não o entendiam? Porque ele via com tanta nitidez, no caso dele, não porque fazia pouco tempo que ele tinha reencarnado, mas porque ele veio com a missão de ser o Francisco Cândido Xavier que nós conhecemos, na eclosão do fenômeno mediúnico, que o que ele via para ele era tão verdade como se estivesse vendo qualquer pessoa viva. Não tinha diferença. Só que os outros não viam, então achavam que o menino tinha parte com o demônio, que estava envolvido pelo capeta, ele tinha que desfilar na procissão carregando uma pedra de 14 quilos na cabeça, como penitência, para afastar o diabo. Por ignorância das pessoas. Agora, para ele, aquilo era tão natural, que só depois que ele percebeu que nem todo mundo enxergava, que era melhor ele ficar quieto e não falar, é que ele entendeu
que ele não estava mentindo. Porque ele queria mostrar para as pessoas que o que ele falava era verdade, mas ninguém acreditava, porque ninguém via, só ele. E isso foi de tal forma mantido e ampliado, que houve uma época na vida de Chico que ele precisava, quando saía de casa, caminhar com um amigo, com ele pelas ruas, para que ele perguntasse para o amigo se o que ele estava vendo, o amigo também estava vendo. E obviamente que ele se certificava de que o amigo não tinha nenhuma mediunidade, porque senão só ia atrapalhar ele. Você está vendo um cara que está ali no poste parado? Não, Chico, não tem ninguém lá. Ai, que bom. Que eu já ia cumprimentar, já ia falar com o cara. Então imagina um cara numa cidade pequena conversando com o poste. O que vão dizer que ele é? O que diziam, louco. Então, nesse caso, você vê, não foi um processo que foi desenvolvido num momento de morte, de inconsciência quase, mas foi uma coisa tão natural, e em alguns casos é tão natural, que precisa passar o tempo para que a pessoa se dê conta de que com ela é diferente a capacidade de perceber as realidades do que é com outros. É claro que chega um momento que ela vê que só ela enxerga coisas que os outros não enxergam, ela aprende que existe uma outra dimensão.